Bem-vindos a este novo webinar da Harvard Business Review Brasil. Hoje o nosso tema é transformação digital no RH. Esse é um tema que tira o sono dos empresários já há algum tempo e eu agradeço a todos pela participação aqui ao vivo conosco e também a APData que possibilitou esse nosso encontro. Aqui comigo está o Guilherme Cavalieri. O Guilherme é presidente da HBR. Meu Deus, hoje vocês me desculpem, acho que nós atrasamos, eu fiquei da BRH São Paulo, né? E também superintendente de RH do AC Camargo Cancer Center. Bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer muito grande estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar sobre esse assunto que, de fato, se já está tirando o sono de alguns empresários, de RH também está tirando. Então, bacana a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco. Tá. O que nós combinamos aqui, eu e o Guilherme, é que ele vai fazer uma pequena apresentação geral e depois nós vamos começar o nosso bate-papo. Vocês que estão aí podem participar também fazendo perguntas. Ponham hashtag e a pergunta que vocês querem fazer e nós aqui, na medida do possível, vamos respondê-las. Tá bom? Então, Guilherme, por favor. Eu acho que seria interessante, só para dar um contexto, a gente começar essa apresentação, eu não gostaria de tomar o tempo todo. A ideia é a gente rapidamente dar um contexto desse tema de transformação digital, como a área de RH está sendo impactada, e abrir um tempo para a gente conversar e dialogar e conversar sobre as eventuais dúvidas. Vamos lá, então? Bom, o que eu pretendo abordar nessa apresentação, vai aparecer na tela já um minutinho, basicamente são esses 4 tópicos, né? Eu queria comentar um pouco sobre o contexto, né, esse novo mundo digital, o impacto para as pessoas e organizações, os desafios e possíveis alternativas que a gente possa encontrar e debater juntos. Eu vou sempre usar essa foto é de um sobrinho, e na verdade o que mais impacta é o olhar da irmãzinha dele, né, Siena, para o computador do pai, né, na verdade para o celular do pai. E essa é a geração que já nasceu digital, né? Então tudo que a nossa geração teve que estar tendo o desafio de atravessar, essa geração já nasceu assim, já com esse olhar, né, vidrado na tela e lidando absolutamente de maneira corriqueira desde que nasceu, e essas são as pessoas que vão chegar ao mercado de trabalho daqui a pouquinho, né? Quando a gente fala da nova economia e dos impactos do que está acontecendo em relação à transformação digital, essa análise que é feita sobre a utilização da internet ao longo dos anos, né? Então desde 2001, vocês podem ver aí no topo da tela, 7,6% da população naquela oportunidade de 2001 estavam conectados à internet. E caminhando nessa mesma linha, vocês veem ali quais eram as empresas, as 5 maiores companhias do mundo, né? GE, Microsoft, Exxon, o Citi e o Walmart. E aí, seguindo para os anos subsequentes, né, chegamos a 2017, que foi o último dado que a Singularity mostrou nesse estudo, talvez esteja atualizado, mas ele já dá um contexto bastante interessante, que hoje, por volta de 50% da população já está conectada à internet, né? Mas o que é mais interessante avaliar desse estudo, né, é que mostra uma transformação muito grande no perfil das empresas, né? Se no topo da lista, em 2001, a gente tinha empresas conceituadas, fortemente embasadas em ativos, né, como GE, próprio Exxon, se a gente olhar em 2017, a gente vai ver ali que a gente tem Apple, Microsoft, Amazon e Facebook, né? Eram as 5 principais empresas naquele ano no mundo, e basicamente os ativos delas, comparado com as grandes empresas industriais, etc., são bastante distintos, né? E quando a gente coloca 2030, a expectativa, e eu acredito até que antes disso, a gente já tenha 100% da população conectada, mas a grande dúvida é quais são as empresas que estarão presentes nesse momento, né? Continuarão sendo essas, né? Que tipo de perfil das empresas estarão presentes? Seguramente, o que a gente pode ver como tendência, serão empresas que conseguem oferecer uma boa experiência aos consumidores, né? Então, eu acho que essa mudança de perfil ao longo do período mostra que as empresas hoje oferecem uma experiência bastante diferenciada para os consumidores. Esse gráfico é interessante porque ele mostra uma evolução
da solicitação de desligamento das empresas, né? Então, a gente, desde 98 até 2018, embora tenha um pouco altos e baixos, a gente vê ali que há uma tendência maior das pessoas solicitarem desligamento, né? O que é interessante notar é que o pedido a liberdade que a gente tem para pedir demissão sempre teve na mão dos funcionários, né? Cada um de nós, felizmente, tem a liberdade de escolher onde pode trabalhar. Só que a gente está vendo nesse gráfico é que, a partir de um tempo para cá, de fato, os funcionários estão exercendo esse poder, né? Ou seja, eles estão escolhendo as empresas que façam sentido para eles, né? Os funcionários, os colaboradores têm ficado nas empresas que tenham um propósito, que atendam os seus valores e estão lá por opção, não por falta de opção. Isso é uma mudança importante no cenário que a gente tem visto do ponto de vista de recursos humanos, de maneira, eu vou abordar daqui a pouquinho, como é que as empresas têm usado estratégias para reter, né, os funcionários, já que a gente vê essa tendência. Caminhando um pouco mais, quando a gente fala em transformação digital, ela é muito diferente de tudo que a gente viu. Por quê? Porque ela apresenta uma velocidade muito grande, né? A velocidade das mudanças está muito diferente de transformações e processos anteriores. Tem uma amplitude muito grande, a profundidade e o impacto são gigantescos. E a gente está falando aqui não só impacto nas empresas, né, mas impacto na sociedade como um todo, né? Quando a gente tem hoje um smartphone na mão, a gente tem um poder aqui espetacular. A gente consegue ter aplicativos que nos colocam em contato com órgãos públicos, com empresas. A gente faz a nossa voz ser utilizada e percebida por aqui. Então, é um poder muito grande. E essa transformação digital tem permitido esse tipo de interação que nós, enquanto consumidores, usuários e cidadãos, temos com o mundo digital. Acho que a grande virada, né, quando a gente olha hoje para os modelos organizacionais, ele vem do Manifesto Ágil 2001, quando algumas pessoas da área de tecnologia decidiram que alguns princípios deveriam estar presentes quando novos sistemas, novos softwares ou novos processos estariam sendo disponibilizados. E essas afirmativas que vocês podem ver aí, né, provavelmente alguns de vocês já devam ter visto, mas ela valoriza basicamente o indivíduo, né? O indivíduo tem mais importância do que os processos, né? Os produtos são mais importantes do que simplesmente a documentação. Claro que documentar é importante, mas vamos privilegiar os produtos e os serviços que a gente oferece, né? Que a colaboração é mais importante do que uma negociação, né, com os clientes. E, finalmente, que a gente deve responder às mudanças ao invés de ter simplesmente planos estruturados, previsíveis para muitos anos, né? A gente tem que ter agilidade para poder responder aos planos, às demandas que ocorrem nas organizações. Quando a gente vê o impacto nas pessoas e nas organizações que esse novo mundo está nos apresentando, a gente vê que a partir de agora, a gente passa a planejar de forma diferente, né? A gente começa a envolver um número muito maior de pessoas no processo como um todo de planejamento, né, que a gente chama dos stakeholders, e nós estamos, ao mesmo tempo que a gente está se apropriando de novas tecnologias, novas ferramentas, quer seja através da própria transformação digital. Há algumas ferramentas que foram desenvolvidas nas décadas passadas, né, como o Kanban, né, como as organizações Lean, estão presentes hoje. Então, o que é muito interessante é que a gente consegue ver metodologias do passado sendo utilizadas, sendo repaginadas e utilizadas no contexto atual, quando a gente pensa nas novas formas de organização. Comentei agora há pouco que as pessoas estão mudando e fazendo valer os seus desejos de permanecer nas empresas. Como é que as empresas têm procurado ampliar a sua importância e se tornarem relevantes, né? Aqui é um processo evolutivo, né? Se alguns anos atrás a importância era o ambiente, né, e a ergonomia, a gente caminha num momento seguinte para a questão da produtividade, né, quando teve a questão da revolução industrial, a automação e os processos otimizados, para um momento onde o engajamento é importante. A gente falava da gente ter os objetivos claros, as metas claras, pesquisa de clima, foco em cultura, para um último momento quando a gente está falando da experiência. De fato, aqui é o senso de pertencimento, né, combinado aí com o que eu acredito em relação aos valores e princípios das empresas. A gente tem cada vez mais condições de fazer análises que nos ajudam de maneira antecipada, de maneira preditiva, a poder antecipar tendências e as nossas ações. E, evidentemente, que a cultura, a tecnologia continuam presentes no ambiente de trabalho, né? Então, as empresas têm procurado ter atenção fortemente nessa questão da experiência que ela consegue oferecer aos seus funcionários e colaboradores. E com isso os novos ecossistemas de trabalho estão presentes, né?
Se no passado as pessoas tinham baias individualizadas, eram salas fechadas, passando para open space, baias, etc., hoje em dia essa é a maneira que as pessoas estão trabalhando, né? Com mesões, com ambientes estendidos, né? Então essa tela que vocês veem no final do mesão, ela na verdade é uma tela que conecta um outro local, então é uma questão de mesa estendida, né? Ou você liga ali e você começa a conectar, a dialogar não só com as pessoas que estão fisicamente ali, mas que estão remotamente, com uma qualidade excepcional, como se elas estivessem fisicamente ali, né? Então, o poder hoje cada vez mais distribuído, quando a gente pensa nessas metodologias ágeis de trabalho, né, onde as pessoas têm muito mais, de fato, a autonomia para exercer o seu trabalho, e é definitivamente o fim do comando e controle como a gente tinha no passado. Como é que isso impacta? E eu estou indo para a parte final desse primeiro bloco para a gente abrir aí para um bate-papo. As estratégias das empresas precisam, olhando para nós, né, dentro de recursos humanos, precisam de fato contar com com a nossa colaboração, né? Quando a gente olha principalmente com esse cenário, né, com esse ambiente de organizações de trabalho ágil, quando a gente pensa que o poder está distribuído, que isso afeta fortemente na cultura, as estratégias das empresas precisam prever fortemente essa questão do recurso humano ajudando a criar os ambientes, criar as estratégias, não só para reter, mas principalmente para garantir que as pessoas estejam participando de maneira muito efetiva, né? Agora, quando a gente olha definitivamente para dentro das nossas responsabilidades, né, olhando assim funcionalmente o papel de RH, a gente, nesse novo contexto, a gente tem que revisitar todos os processos de RH. A gente tem que pegar o ciclo de vida do funcionário, desde a maneira como a gente se apresenta enquanto empresa para fazer um processo de atração de novos funcionários, depois como a gente seleciona as pessoas, como a gente faz o processo de integração, né, o onboarding dentro das empresas, até o desligamento, né, até quando as pessoas se desvinculam da empresa. Isso tudo precisa ser revisto, né, passando pelos processos de avaliação de desempenho, pelos processos de desenvolvimento, de gestão de remuneração, metas, contratação de metas, etc. O modelo que a gente vinha exercendo até então, 99% das empresas ainda atuam assim, não atende mais esse mundo ágil de trabalho, não atende mais as expectativas das pessoas, né? Os ciclos são menores. As expectativas que as pessoas têm das empresas é completamente diferente do que a minha geração quando começou a trabalhar tinha, né? Então, a gente de fato tem que revisitar todos os processos de recursos humanos, olhando principalmente a melhor experiência que a gente consegue oferecer para o funcionário, né? O recursos humanos, durante muitos anos, desenvolveu os processos olhando para dentro das competências de RH, e esqueceu talvez de voltar a olhar na necessidade, no que é importante como experiência para o funcionário. Agora é o momento da gente revisitar todos esses processos. Precisamos criar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam engajadas, né? Então, inteligência emocional tem sido muito falada e ela nunca esteve tão importante quanto hoje, porque a pressão é grande, né, e as pessoas têm que lidar com incertezas, e se a gente não tiver um domínio onde a gente consiga controlar e lidar com os impulsos, a gente de fato vai criar organizações tóxicas que não são aderentes ao que as pessoas têm interesse. E passa fortemente pelo autoconhecimento, né? Qual é o meu sonho, o que eu quero realizar dentro dessa empresa, quem pode me ajudar a realizar o sonho, né? São perguntas que a gente tem que fazer para ajudar nesse processo de engajamento das pessoas dentro das organizações. O propósito a gente já falou, né, que qual é o significado do trabalho. Quando eu estou engajado numa empresa, isso é importante. E esse tema da segurança psicológica é um tema importante, né? Como é que eu garanto que eu posso ser eu mesmo no ambiente de trabalho, como é que eu consigo expressar as minhas incertezas, como é que eu posso, eu não preciso usar máscaras, né? Eu sou essa pessoa que está aqui dentro do trabalho, em casa, eu sou essa mesma pessoa, né? E como é que eu posso, evidentemente, mostrar minhas vulnerabilidades sem me comprometer, sem me sentir inseguro. Isso compõe o que a gente chama da segurança psicológica, que é absolutamente necessário estar presente nas organizações. A gente precisa, de fato, gerar empatia, né? E essa definição de gerar empatia, que eu achei bacana, né? Que são as pessoas se reconhecerem umas nas outras, né? Na hora que eu me reconheço numa dificuldade, numa fraqueza, numa vulnerabilidade do meu colega, eu estou sendo empático com ele, que é tão fundamental hoje nas organizações. Para concluir, algumas reflexões, né? Eu acho que a gente cada vez mais tem que ser, nós temos que ser nós mesmos nas organizações. Se a gente tiver dificuldade de implementar essas transformações digitais, como conseguir ser mais efetivo, vamos fazer benchmark. Tem empresas já talvez que já estejam mais avançadas do que a gente, então bata no seu colega, converse com o seu colega e vá fazer uma visita, veja
as dificuldades que ele já teve na sua organização ao fazer essa transformação digital. Procure ver o que está dando certo. Se estiver pegando, você tem que avaliar se esse é o momento de você mudar de emprego, né? Isso pode acontecer, né? De novo, temos que estar nos locais de trabalho porque são as nossas opções, né? E as startups, né, que estão aí presentes estão mostrando que são alternativas interessantes de trabalho, né? A gente tem que conectar cada vez mais com essas startups que estão presentes. Eu vou pular esse slide porque eu queria só concluir aqui dizendo o seguinte: esse número não está 100%, né? Hoje cedo eu vi, na verdade a gente está falando de por volta de 12 milhões e meio de desempregados e não 13 milhões, o que é bom, né? Mas é um número ainda muito grande, né? E além disso, né, além da gente ter 12 milhões de desempregados, a gente tem 200 mil, por volta de 200 mil vagas abertas em tecnologia que as empresas não conseguem preencher, né? Esse gap entre o que as empresas estão buscando e o que as pessoas estão oferecendo é algo absolutamente preocupante quando a gente pensa no processo de transformação digital, né? Eu queria encerrar com o último slide que comenta qual deve ser a nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade é o que nós na BRH estamos lançando, é de trabalhar empresas privadas junto com o setor público, né, no sentido de reduzir o impacto que a transformação digital possa causar no desemprego, né? Se a gente tem hoje 12 ou 13 milhões de desempregados, com o avanço da transformação digital, com máquinas substituindo seres humanos, se a gente não fizer uma viagem, né, uma transição bem feita, esse número piorará ainda mais, né? E o que a gente tem lançado, temos começado a discutir na BRH, é de lançar o que nós estamos chamando de um pacto pela digitalização responsável, né? A gente precisa garantir que a implementação desse processo esteja preocupada com as pessoas, foco nas pessoas, né? As pessoas, essa transformação tem que ser uma transformação humanizada, né, do trabalho. Então a gente está lançando uma série de conversas e discussões onde a gente talvez consiga ter um pacto, né, onde as empresas se comprometam, por exemplo, se eu automatizar um posto de trabalho, eu capacitar a pessoa para que ela, se ela não puder ocupar aqui, que ela possa ir para o mercado de trabalho mais bem preparada para buscar um emprego, né? Então, eu fui do micro, né, dentro da empresa, para o macro, olhando um pouco mais o ambiente, mas é mais para dar uma pitada do que a gente está vendo enquanto impactos, né, da transformação digital para a função de RH e para nós enquanto responsabilidade social, né, que a gente tem enquanto profissionais de pessoas também que está preocupado. Então, com isso eu queria abrir aí, Ana, para responder as suas perguntas e para os colegas que estão participando também. Guilherme, você falou, é fantástico, né? Você tem toda essa tecnologia chegando, mas como você mesmo disse, não é só a tecnologia. Quando nós falamos em digital, é muito mais amplo, né? Então, a minha questão, o que é que nós estávamos conversando um pouco antes? O que é esse RH digital, né? Claro, nós temos várias plataformas, uma série de serviços muito úteis nas questões de processos mesmo, né? Processos, cálculos, uma série de coisas que ajudam muito as empresas a economizar tempo, a ser mais eficiente, a aumentar a produtividade nessa área. E deixa livre tempo para você pensar mais estrategicamente, né? Mas, então, eu queria insistir um pouco nisso. O que é pensar estrategicamente do ponto de vista digital? Eu até vou dar um exemplo nosso. Aqui na HBR, nós temos uma edição digital, né? Mas que até o momento, ela ainda a experiência digital ainda é muito parecida com a experiência impressa. Então, nós não somos digitais, ou pelo menos não me considero ainda digital. Mas estamos começando agora com uma inteligência artificial a partir do ano que vem, aliás, a novidade em primeira mão para vocês que nos ouvem. Nós vamos ter a adoção de uma inteligência artificial que vai transformar realmente a busca, né, e a participação do nosso leitor, que hoje busca por artigo, busca por autor, busca por palavra. Ele vai passar a buscar por tema de seu interesse. E isso virá para ele de uma forma tão personalizada, né, porque nós vamos poder acompanhar o perfil dele dentro do nosso ambiente. Então, nós vamos dar para ele temas de interesse, mas não só esse tema, tudo o que ele procura. Então, se eu ponho, por exemplo, gestão de RH, eu vou entregar para ele, gestão de RH aparece no nosso
arquivo, nessa área aparece em finanças, aparece nisso, aparece naquilo, desta forma e tal. Então eu facilito muito a leitura. Então é isso que eu estou um pouco chamando na minha área, diz, o que é isso na prática para o RH? Então, às vezes as pessoas perguntam, né, se com esse processo de digitalização as empresas vão ficar menos humanas, né? Isso é uma questão. Eu acho, e tentando responder sobre essa ótica a sua pergunta, Ana, tudo que eu tenho visto até agora, né, e claro que tem muita coisa pela frente, né, mas tudo que eu tenho visto até agora é que se nós nos apropriarmos bem da tecnologia e dos dados, a possibilidade da gente atuar e poder entregar para as pessoas exatamente o que elas precisam é muito maior do que se a gente não tivesse essa situação, né? Então, e dando um pouco de exemplo, né? Eu acho que respondendo exatamente esse exemplo que você deu, né? De poder ter uma busca e poder utilizar a inteligência artificial. No passado, quando a gente tinha processo de desenvolvimento para as pessoas, a gente atuava de uma maneira muito mais massificada, né? A gente conseguia olhar para as necessidades que as pessoas tinham de uma maneira geral. Então a gente desenvolveu um programa gerencial para dar as técnicas para os gerentes, né, para os líderes, e entregava isso de uma maneira para todos os líderes daquela organização. A gente deu um passo a mais, onde a gente utilizou um pouco mais nós criamos alguns clusters, né, e podemos segmentar um pouco mais o mercado, né, então começamos a criar processo de desenvolvimento que atenda um grupo talvez por níveis, né? Então, provavelmente a necessidade de técnicas de liderança de uma pessoa num nível mais sênior seja um pouco diferente de alguém que está no início de carreira, que tem uma equipe menor, mais operacional, né? Começamos a customizar um pouco mais. Com o desenvolvimento da tecnologia e dos dados, a gente consegue entregar o que é importante para a pessoa, onde é que está o gap para a pessoa. Então, utilizando exatamente esse exemplo que você deu, né? Através da busca, aquela pessoa vai poder exatamente ter acesso ao que precisa para cumprir o seu plano de desenvolvimento individual, o gap que ela vai precisar cobrir. Então, isso é muito, do ponto de vista de gestão de pessoas, isso é muito melhor do que a gente fazer processos massificados, onde vai atender para uma parte das pessoas e não para outra um programa de desenvolvimento, né? São aqueles famosos treinamentos onde todo mundo vai. Os massificados, e metade nem sabe bem o que está fazendo ali, quer dizer, então a empresa investiu, né, e não investiu tão bem porque as pessoas não aprendem, não enriquecem porque não gostariam de estar lá, na verdade. Porque às vezes não era aquilo que ele precisava, exatamente. Isso vale para desenvolvimento, assim que funciona. Se a gente pegar essa mesma inteligência artificial, né, a mineração dos dados, né, e aplicar, por exemplo, para a gestão de benefícios, né, hoje as empresas ainda oferecem benefícios para os seus funcionários de maneira massificada. Né? Plano de saúde, dá para todo mundo. Você pode segmentar um pouco, dependendo do nível, tem um plano de saúde diferente, mas é um plano de saúde para todo mundo. De repente, o seu companheiro ou companheira trabalha em outra empresa, você não precisa do plano de saúde, mas você quer utilizar para algum outro benefício. Então, essa questão dos benefícios flexíveis, que até já existe há muitos anos, mas que foi muito difícil de ser implantado, porque a tecnologia não facilitava, um processo difícil de gerir, hoje em dia está facílimo, está disponível, né? Utilizando informações, dados, as pessoas conseguem, com o aplicativo, ter um benefício que atenda. Então, vale desde processos seletivos, é a mesma coisa, né? Você utilizar os dados para poder fazer um processo seletivo mais assertivo, né? Então, de novo, eu acho que isso ajuda muito as empresas, né? E o nosso tempo. Eu queria né? voltar a essa questão do processo seletivo, mas eu tenho aqui uma pergunta que era justamente sobre a experiência. Perdi aqui, estão chegando muitas perguntas, eu agradeço. Do Hélio Godoy. Gostaria que você falasse um pouco a respeito do Employee Experience, que é um assunto que tem estado no radar de vários RHs, falando do mundo digital. Eu acho que era um pouco isso que você estava falando, né? Como é que eu me encaixo mais como indivíduo. Então, quando dizem, tinha uma outra questão, eu estou sumarizando algumas questões, porque tem alguns perguntando, bom, e como é que fica o lado humano? Se eu estou entendendo um pouco o que você está me dizendo, olha, nós estamos usando a tecnologia para, né, trazer uma satisfação para o ser humano. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Tá. Eu trabalhei durante 7 anos na Serasa e a gente teve a oportunidade de começar a revisitar esse ciclo de vida do funcionário, utilizando exatamente esse conceito da experiência do funcionário, né? E o exercício que a gente fez foi espetacular, né? A gente chamou as áreas internas, criamos o que a gente chamou lá na época do Inception,
que é exatamente ouvir as dores dos funcionários, né? Então você cria, a partir de entender onde os funcionários observam o que eles recebem da área de recursos humanos, né, no nosso caso, em todos os aspectos, e ali a gente pôde ter um processo de empatia para poder entender exatamente a dor do funcionário para os processos que nós entregávamos, né? E foi um choque de realidade, né? Vieram coisas ali que, caramba, a gente imaginava que a nossa imagem era melhor do que tinha, que a gente oferecia uma coisa melhor. Por outro lado, foi ótimo, porque permitiu a gente começar a fazer essa revisão de todo o processo do ciclo dos funcionários, né? E utilizando as metodologias de design thinking, etc., você pode criar as personas e a partir daí criar modelos que atendam a diferentes pessoas dentro da sua organização, né? Então você pode ter uma persona que é diferente das necessidades, né, do ponto de vista de serviços e processos de recursos humanos, que atua na área comercial, no campo, diferente de alguém que está na área industrial, ou diferente de uma área administrativa, né? E a partir daí você consegue customizar as suas entregas e oferecer uma experiência para o colaborador, para o funcionário, muito melhor. Tá. Né? Eu acho que então, tem uma próxima pergunta que se encaixa bem, você estava dando o exemplo da Serasa, e o André Affini, se não me engano, pergunta como está a experiência do AC Camargo nesse processo de digitalização. Então, saímos da Serasa, vamos para o AC Camargo. Então, é interessante, né? O que eu estou há 2 meses no AC Camargo, né? 2 meses e pouquinho. O que eu tenho visto lá? Do ponto de vista do tratamento, né? A hora que a gente vai para a parte do tratamento do paciente, é muito bacana ver o que nós temos lá, é o que tem de ponta, né? Então, qualquer hospital do Brasil ou do mundo, nós temos o que tem de mais evoluído em qualquer hospital, tanto aqui quanto fora, né? No que se refere às máquinas para o tratamento oncológico, onde é a nossa especialidade. Quando a gente vai para a área de suporte, né, de retaguarda, a gente tem alguns desafios. Nós estamos mudando agora o nosso processo de gestão, nossa ERP está sendo mudada agora, então, e isso com todos os desafios, a hora que você entra com um novo sistema de gestão. Mas também do ponto de vista de processos de informática, a gente também tem alguns avanços a serem feitos. A minha aposta lá, né? Então, para dar um exemplo para vocês, eu nem me lembro quando foi a última vez que eu usei um desktop para trabalhar. E quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, cadê o meu notebook? Ah, não tem. Aqui você tem um desktop. Desktop, caramba, nem sabia como é que funciona, né? Mas a aposta que eu estou fazendo lá, e está sendo excelente porque tem grandes adeptos, é de que a gente vai criar alguns atalhos, né? Vamos criar alguns saltos ali. Talvez a gente não precise nem sair do desktop para o notebook para depois ir para um outro modelo. Vamos direto para o que seria o mobile, né? Claro. Então a gente está começando a criar processos, apps, onde os colaboradores possam interagir e também os próprios pacientes no seu tratamento, né? Então, tem alguns avanços importantes para a gente conquistar aí. Eu tenho certeza que em breve, tanto do ponto de vista interno, de gestão, e também, e principalmente para atendimento dos pacientes oncológicos, a gente vai ter um número de aplicativos muito interessantes onde eles vão poder utilizar e interagir, né? Poder acompanhar o seu tratamento, agendar consultas, isso já tem um aplicativo que permite, mas poder acompanhar muito mais de perto o tratamento. Então, é uma jornada interessante, né? E a gente tem que ter agilidade para poder oferecer o melhor aí para os pacientes. Perfeito. O Marcos Araújo perguntou, o RH digital é composto por vários fatores, mas ao falarmos de pessoas, o ambiente impacta positivamente, além das novas formas de trabalho, como home office, horário flexível. Essas modalidades fazem parte desse RH digital? Novamente, temos algumas questões nessa área. Né? E tem realmente esse impacto, né? E eu queria juntar a questão do Marcos, porque, claro, você tem horários flexíveis, você tem home office, você está ampliando, né, as possibilidades. De novo, acho que a experiência do colaborador, né? Eu não preciso mais bater ponto. Sem dúvida. Né? Eu tenho mais agilidade. Ou você pode bater ponto eletrônico, né? A hora que você está logado, automaticamente está. Sim, o sistema reconhece que você está. Você trabalha muito mais por produtividade, né? Você é um respeito até às pessoas, né? Você tem uma tarefa, você cumpre aquela tarefa. Se você leva 5 horas, 6 horas, enfim, você combinou um prazo, você vai entregar aquilo da melhor forma possível. Você não precisa ficar sentado na cadeira 8 horas, né? Então, acho que até é uma questão de respeito. Mas uma coisa que isso traz, que talvez não seja tão bom, isso que eu queria escutar de você, tem a ver com a cultura, né? Que eu já fiz essa pergunta, eu estou sempre insistindo nessa pergunta.
porque você põe as pessoas para fora sim, né? Para sua casa e tudo mais. Mas como é que você lida com essa cultura organizacional? Com pessoas tão dispersas, em locais diferentes, muitas vezes com culturas diferentes. Então, e isso, me parece, é uma coisa da liderança da empresa, mas muito ligada ao RH. Então, como esse RH digital, não é, lida com quase essa, digamos, não seria uma oposição, mas tá, eu dou liberdade, mas ao mesmo tempo cultura organizacional é fundamental. Bom, em relação a essa questão do trabalho remoto, né, que já é presente em boa parte das organizações já há alguns anos, de certa forma ela até antecedeu essa questão toda da transformação digital. Né? Então, horário flexível, trabalho remoto já existia antes até da gente estar com essa moda toda, com essa preocupação toda da transformação digital. Ele é fundamental porque, de novo, isso amplia o engajamento das pessoas, né, e principalmente quando a gente vive em centros grandes como São Paulo, por exemplo, de mobilidade urbana é um desafio, né, enorme. Você poder trabalhar de casa é excelente, né? Te dá uma qualidade de vida muito melhor. Em contrapartida, dificulta essa questão da gestão da cultura, etc. Uma das possibilidades que algumas empresas têm adotado é de ter alguns rituais onde você tenta garantir alguns dias do mês das pessoas fisicamente estarem na organização, né? Por algumas razões. Primeiro, para poder conviver com os colegas fisicamente e ter oportunidade de participar eventualmente de algumas reuniões presenciais, né? E onde também, naquele momento, seriam oportunidades onde alguns rituais de reforço da cultura organizacional seriam exercidos, né? Desde uma reunião de uma maneira mais participativa, um processo de comunicação, alguma coisa onde você faz um processo de comunicação do presidente da empresa com 2 ou 3 níveis abaixo para garantir que a comunicação seja mais fluida. Então, que são artifícios que podem e que caracterizam a cultura da empresa, né? Então, esse é um dos artifícios que as empresas têm lançado mão para poder fazer uma boa gestão da cultura e garantir que a cultura está caminhando para onde é o desejado. Agora, evidentemente também que o relacionamento que as pessoas têm, né, às vezes remoto, eles também conseguem garantir também muito essa questão da cultura, né? Você estava comentando agora há pouco essa questão da marcação de ponto. Isso a questão da confiança é fundamental, né? Isso é um traço cultural, né? Dizer, olha, não existe mais comando e controle, as pessoas são mensuradas pelos resultados que entregam, né? A autonomia está presente nos times de trabalho. Então, são características que mesmo remotamente, né, a cultura da empresa pode estar presente, né? Então, acho que as duas coisas funcionam e podem ser complementares, né? Ok. Aqui nós temos muitas perguntas que levantou. Que bom, é um prazer. Porque é um tema importante, né, que está tirando o sono do RH. Né, então. Olha, é uma pergunta interessante que talvez atinja muitas empresas, né, porque quando nós falamos isso em People Analytics, também tem alguém perguntando aqui como é que você vê isso no RH. Geralmente vai para empresas grandes, né? Mas a pergunta da Gisele é como fazer para criar atalhos para ir de uma empresa que não tem processos de RH tão estruturados para essa transformação digital. É possível? Ela é possível e a minha sugestão, eu tive essa oportunidade de viver isso quando eu estava na Serasa, a recomendação que eu daria, assim, vai atrás de startups, vai atrás das pequenas empresas, tem um monte de pequenas empresas que, por um custo muito baixo, oferecem a solução que você precisa na sua empresa. Então, vá nesses ambientes de trabalho colaborativo, né, onde você vai ter uma série de startups, tem uma série de HR techs disponíveis e criando coisas espetaculares, né? Então, eu tenho certeza que você, ao passar num desses ambientes onde tem um número grande, nesses coworkings, onde tem um grande número de empresas que estão desenvolvendo soluções, você vai encontrar, né? Tem coisas, e são coisas baratas, normalmente não tem custos atrelados das grandes empresas, né? E você consegue rapidamente colocar isso para funcionar dentro da sua empresa, né? Caio, como você vê a aplicação do People Analytics como gestão e desenvolvimento do pessoal? Então, eu acho que assim, só queria fazer uma consideração para a gente separar bem, né, o que é de fato People Analytics e o que é a gestão de KPIs, né, dos indicadores, né? Quando a gente fala dos indicadores de performance, que às vezes as pessoas ainda confundem com o People Analytics, é claro que ele é importante, né? Então você olhar o seu nível de absenteísmo, os seus custos de folha de pagamento, custo de benefícios, isso é fundamental para a gestão de pessoas da empresa. Mas isso é a gestão de KPIs, né? Isso você está olhando os dados
para as coisas que já ocorreram. Você está com o espelho retrovisor ali das coisas que já ocorreram e você, a partir dali, você pode tomar decisões para tentar fazer uma boa gestão. Quando a gente vai em People Analytics, a gente está olhando muito mais os dados preditivos, né? Olhar para o futuro, né? Ter uma análise preditiva de coisas, tentar antecipar possibilidades que possam ocorrer na sua organização. Uma das ferramentas que a gente desenvolveu foi uma análise preditiva que antecipasse a possibilidade de uma pessoa deixar a empresa, né? Então a gente usou lá 15 a 20 diferentes combinações variáveis e que elas juntas conseguiam com uma boa eficiência, né, com uma boa índice de acerto, boa precisão, dizer que uma pessoa tinha mais propensão de deixar a empresa do que outra, né, considerando uma série de coisas que já estão disponíveis na sua empresa. É só você combinar os dados e criar esse índice. Isso é ótimo, porque você está trabalhando de maneira proativa, né? Você não precisa ter que fazer uma contra-oferta para alguém que pediu demissão porque a pessoa é importante. Se ela é uma pessoa importante para você e se ela está com uma tendência forte, fazendo análise preditiva de deixar a sua empresa, proativamente você pode oferecer, e aí de novo usando os dados, coisas que são importantes para ela. Às vezes nem sempre é salário, né? Às vezes é um curso no exterior, pagar uma pós-graduação, fazer uma movimentação lateral, oferecer carreira em outras oportunidades, em outros segmentos da sua empresa. Então, a questão de analytics é um aliado extraordinário para a gestão de pessoas. São chamados mobilizadores, né, Guilherme? Você precisa... É fantástico como essas ferramentas permitem você saber os mobilizadores dos seus colaboradores. Então, em vez de ficar aquela questão dos benefícios, né? Vários, você vai direto ao ponto. E tem várias empresas fazendo isso, é muito interessante, nós vimos algumas pesquisas. E as pessoas querem, claro, o salário faz parte, mas aumento de salário, eu não saberia dizer para vocês agora, mas eu prometo mandar para todos que estiveram aqui, onde é essa pesquisa, fica em quarto lugar. Como motivador. Como motivador para alguma coisa dentro da empresa. Grande parte das pessoas ficam nas empresas se elas sentem que elas estão se desenvolvendo, que elas estão aprendendo, né, que elas estão sendo melhores profissionais. Normalmente isso está no topo da pirâmide aí quando a gente faz as pesquisas que mostram que são temas importantes para reter pessoas, né? Então, oferecer um ambiente de desenvolvimento para as pessoas é fundamental, né, para ampliar o engajamento. Tá. Queria voltar um pouco lá para a nossa tecnologia mesmo, do digital, de inteligência, uso de inteligência artificial, porque a tecnologia está entrando até, né, para desenvolver metas, mas também entra na contratação, como você mencionou um pouco antes. E nós temos publicado alguns artigos que fazem alertas para esse uso dessa tecnologia sem os devidos cuidados, que muitas vezes é feito, porque em vez de deixar mais impessoal a escolha, na verdade, continua com grande viés, né? Nós publicamos um artigo do professor Peter Capelli de Wharton, que ele estava dizendo, olha, a Amazon, né, começou a usar em 2014 uma inteligência artificial para trazer talentos e melhorar. Como, para a igualdade de gênero, como era previsto em talentos anteriores, porque é isso que é o problema, né? Baseado, essa inteligência artificial vai buscar no histórico. A máquina prejudicava as mulheres até nos programas feitos para as mulheres. Por quê? Porque ao longo da Amazon, na história da Amazon, a preponderância de bons talentos ficava com os homens. A Amazon não conseguiu resolver o problema e suspendeu em 2017. No fundo, isso que você está falando... Como é que fica isso? Né? O que o RH... Aí eu vou... Qual é a responsabilidade do RH nisso? Claro. Esse exemplo da Amazon nada mais é do que um viés inconsciente da máquina. Exato. Né? A máquina tem viés inconsciente, claro, porque quem programou a máquina botou uma série de condições ali para a contratação. Como o viés dele ser humano. Né? Ele transferiu para a máquina e a máquina passou a ter um viés. Né? Então, essa semana eu participei de um evento lá na Fiesp, onde o tema era exatamente diversidade e inclusão, e tivemos a oportunidade de abordar um pouco exatamente essa questão aí dos vieses, né, para a contratação de pessoas. E o que nós abordamos lá é exatamente que se a máquina estará programada, essa máquina fará o que você colocou lá como as variáveis para contratação, nesse caso. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter,
olhando principalmente para dentro de RH, é ter certeza de que o que a gente está comprando, do que a gente está colocando ali para frente, não está reproduzindo exatamente esse viés que a gente tem, Claro. né? De homem, de mulher, ou de uma determinada faculdade, fazendo restrição para uma faculdade, ou de faixa etária, ou se é casado ou solteiro, filhos, etc. Se a gente colocar essas condições, a máquina vai buscar onde as condições estão colocadas. Então, uma possibilidade é de você, e isso está sendo frequente, a história do recrutamento às cegas, onde você elimina todas essas variáveis que poderiam interferir na criação, na condição de um viés, né, para você poder ter uma diversidade muito maior das pessoas. Então, é um cuidado muito grande, né? Então, a gente, enquanto área de RH e responsável pelo filtro inicial das pessoas dentro das organizações, né? Quer dizer, as pessoas só irão para as etapas seguintes se passarem por nós, né? Então, a gente tem uma responsabilidade gigantesca. Então, o chamado, recomendação, convite que eu faço para você: converse com a pessoa que está ali na ponta, não, analista de seleção que está fazendo as conversas iniciais, e tenha certeza de que o viés, o filtro não começa ali de maneira errada, né? E isso, se está ali, e a hora que você mecanizar, né, botar na inteligência artificial, você vai carregar exatamente aquela mesma situação. Então, esse acho que é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. E, de novo, a hora que você faz a revisita, né, do seu ciclo, esse é um dado importante a ser visto, né? Se você está, de fato, trazendo a diversidade para dentro da sua organização, ou se você está ainda colocando condições que, infelizmente, não trazem essa possibilidade, né? Nós cometemos um aqui grande, por questões de locomoção em São Paulo e tal, que é onde a pessoa mora, né? Que geralmente a ideia é boa, né? As pessoas que moram mais longe, transtorno, tempo, você quer melhor. Mas quem mora mais longe, geralmente, né, são as pessoas da classe C, D, enfim, conforme. Você acaba segmentando. E geralmente, né, são as minorias, então você acaba segmentando. Não era essa a sua intenção, mas isso é feito quase que rotineiramente, talvez fosse um exagero, mas isso é colocado muito nos pedidos para a pessoa quando ela se inscreve e será usado contra ela, ainda que a empresa não tenha essa proposta desde o início, porque realmente não teria. É verdade. Por outro lado, de novo, voltando à história do home office, pode ser a tecnologia hoje disponível, né, pode fazer com que a questão da mobilidade urbana seja reduzida se você está trabalhando em casa. Então, acho que essa é um antídoto, vamos dizer assim, para esse problema que você acabou de levantar, né? Tá. O John McKinsey, ele nos pergunta, de todas as transformações digitais do RH 4.0, digamos assim, qual habilidade humana não será substituída ou ameaçada? Ou quais, né? Eu acho, talvez seja mais que uma. Poxa vida, John, dá mais de uma para nós aqui. Talvez seja algumas. Eu diria assim, as habilidades de relacionamento, né, as habilidades de empatia, as habilidades de você conseguir exercer o seu papel enquanto líder, né, não gestor, líder, né, de pessoas, né, onde você olha o cuidado do teu liderado, né, garantir de que ele está num ambiente onde ele possa ser ele mesmo. Isso a máquina não vai fazer, né? Criar um ambiente empático, isso a máquina não vai fazer. E só nós, seres humanos, com sentimento, conseguimos fazer isso, né? Então, eu diria, tudo que se refere à questão do sentimento, da relação, e todas as competências atreladas a essa, seguramente serão mantidas mesmo com a transformação digital em 4.0, 5.0 e assim por diante, né? Porque são inerentes ao ser humano, né? E continuarão sendo, né? Ok. Temos tempo para mais uma pergunta e eu acho que é uma pergunta de futuro, então é bom, que é do Maurício. Qual a perspectiva de mercado para essa profissão, gestão em RH de pessoas, né? Já que nós estamos, como é que esse profissional vai atuar? Então, eu acho, que eu comentei, eu queria só reforçar, eu acho que se nós, enquanto profissionais de RH, né, se nós nos apropriarmos bem, né, dessa tecnologia que está aí disponível, se nós nos apropriarmos bem dos dados que estão disponíveis, né, tem muita coisa já disponível, muita coisa ficará ainda mais disponível,
com responsabilidade, né? Então, a Lei Geral de Proteção dos Dados chega exatamente para botar os limites, o que é ótimo, né? Do que você pode utilizar, né? O que você não pode utilizar, ou que você precisa do consentimento da pessoa para utilizar ou não, né? A legislação está aí, né? A parte regulatória está aí exatamente para ajudar, né? Nesses processos para evitar os abusos, né? Então, se nós, enquanto profissionais de RH, entendermos e pudermos nos apropriarmos, de novo, da tecnologia dos dados, eu tenho certeza que o futuro será muito melhor do que a gente pôde experimentar no passado, né? De novo, porque nós vamos poder entregar coisas que são importantes para as pessoas, né? Muito mais do que simplesmente entregar para uma massa de pessoas. E que eu acho que essa é a nossa função cada vez maior, né? E isso nos reserva um futuro, né? Porque, de novo, são atributos que nós, enquanto profissionais de RH, teremos cada vez mais a responsabilidade, né, desse processo da humanização da empresa, né? As empresas são formadas por pessoas com sentimentos e esse é o nosso papel, né, de poder criar ambiente onde as pessoas se sintam bem, estejam engajadas e, evidentemente, tenham propósitos que façam sentido e que estejam alinhados. Eu queria um último em relação à questão da transformação digital também, uma última preocupação que eu queria compartilhar com vocês, que foi essa parte final aí, quando eu comentei do impacto que a digitalização pode trazer no desemprego, né? A gente tem visto um número muito crescente de atividades sendo substituídas por robôs, né? Talvez a mais fácil, mais gritante sejam dos postos de atendimento dos call centers, né? Cada vez mais as máquinas, os robôs, né, estão atendendo com grande eficiência, né? Se a gente pensar que os postos de atendimento, centrais de atendimento, era em grande parte uma posição de primeiro emprego para o jovem que às vezes está entrando na faculdade e precisa complementar a renda, e se a gente começa a substituir isso por máquinas, a gente mata uma perspectiva muito grande para essas pessoas, que era a entrada no mercado de trabalho, né, para grande parte das pessoas. Então, de novo, eu acho que nós, enquanto pessoas responsáveis pela área de pessoas das empresas, né, cidadãos responsáveis e conscientes da nossa responsabilidade, temos que ter um cuidado muito grande em relação a isso, né? Não dá simplesmente para a gente substituir um homem por uma máquina e pagar os processos, as verbas rescisórias e achar que está cumprido. Não está. Não está. Isso não resolve a nossa situação. Tem uma responsabilidade social. A responsabilidade é muito grande. A gente tem que devolver para a sociedade pessoas melhores que entraram, pessoas habilitadas para poderem viver nesse mundo transformado. O que não é simples, né? Porque às vezes uma pessoa com o primeiro emprego não tem uma habilidade de ser programadora e o mercado está pedindo para um programador, né? Então, a preocupação que a gente tem que ter cada vez mais é de fazer essa transformação digital de uma maneira responsável, né? Eu acho que essa é uma responsabilidade que nós não podemos abrir mão de forma nenhuma. Perfeito. Guilherme, agradeço muito você ter vindo aqui conosco. Obrigado, Ana. Oportunidade bacana de estar aqui, sempre à disposição de vocês e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, a APData, que possibilitou a realização desse webinar, e espero vê-los em breve. Até a próxima.